Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo produzido pelo canal Portugal Legal. Para aqueles que não me conhecem, queria me apresentar. Meu nome é Renato Koproski, sou advogado e trabalho aqui em Portugal com processos de imigração, com processos de legalização de imigrantes que já estão em Portugal e da organização de processos de visto, de casamento, enfim, tudo aquilo que tem a ver com a imigração para Portugal. Pois bem, feita esta introdução, me apresentado, eu quero mais uma vez fazer um agradecimento a todos aqueles que já se inscreveram em nosso canal. E para aqueles que estão assistindo pela primeira vez, quero convidar você. Inscreva-se no nosso canal, dê o like aos nossos vídeos, compartilhe este vídeo, compartilhe estas informações com os seus amigos, com os seus familiares, com os seus colegas, porque pode que você não esteja exatamente interessado neste assunto sobre Portugal. Quando eu falo assunto sobre este que nós vamos tratar hoje, mas pode ser que tem muita outra coisa já produzida em nosso canal, ou ainda que será produzida por nosso canal, que pode ser do seu interesse, porque por alguma razão você veio até aqui e está nos assistindo. Ou talvez algum colega, algum conhecido, algum familiar esteja procurando informações sobre Portugal. E aí o nosso material pode ser útil. Portanto, digo mais uma vez, compartilhem, passem adiante, porque é difundindo o conhecimento, difundindo a informação, que a vida dos outros vai ficar mais fácil. Perfeito? Muito bem. Vamos então falar hoje sobre casamento em Portugal, mais uma vez. Só que eu vou falar sobre alguns detalhes que talvez nos outros vídeos que falam sobre casamento em Portugal, a gente tenha deixado passar batido, como comumente a gente fala, não é? Ou seja, deixamos de falar deste assunto, mas ele é muito importante. Como disse a capa do nosso vídeo, vamos falar da importância na orientação correta da organização do processo. O título é meio extenso, mas basicamente é o seguinte: se você iniciar o processo de casamento e deixar passar alguns detalhes, isto pode ter consequências mais adiante. Isto pode trazer problemas num futuro muito próximo após o casamento aqui em Portugal. E por que é que eu estou dizendo isso e por que é que eu estou trazendo isto hoje? Bem, é comum, não é? As pessoas, quando casam, adotarem o sobrenome, como é dito aí no Brasil, ou aqui em Portugal, o apelido, ou trocarem os apelidos um pelo do outro e agregarem e criarem um novo nome para cada um depois do casamento. Bem, tenho por hábito de, quando faço os processos e a organização do casamento, tratar disto logo no início, ou logo após a consulta que é feita entre as partes interessadas, ou mesmo que não haja uma consulta, mas logo no primeiro formulário que nós enviamos ao interessado, nós fazemos menção a isto. Vai mudar o apelido, sobrenome, como queiram? Sim ou não? Se responder sim, como vai ficar o seu nome? Se responder não, os nomes não mudam e esta informação é importante por quê? Porque no momento em que se organiza o processo de casamento lá na conservatória, eu tenho que dizer para eles, né, já no primeiro dia, no primeiro contato que nós temos na conservatória, de que um nome vai ou não mudar e como vai ficar a composição do ou dos nomes, das ou dos nubentes. Mas não para por aí, porque isso é um mero detalhe, coisa que se pode corrigir no momento, na hora. Você que trabalha com este mesmo produto, não é? Que é o casamento, você que é advogado aqui em Portugal, você está habituado a fazer isso, você sabe que este tipo de procedimento pode ser alterado, inclusive no momento da celebração. As pessoas resolveram mudar de ideia e resolveram, então, trocar os apelidos e trocar os seus sobrenomes. Perfeito. Nada contra. Pode ser feito. Mas por que é que isto se torna importante? Por que é que eu chamo atenção a este detalhe?
Por quê? Se eu sei de antemão que vai haver uma alteração, eu já informo a conservatória. Por quê? Porque lá de cima, até o momento da celebração pela conservadora, ou por quem a represente, já vem uma certidão de casamento pronta. Ou seja, todas as informações que nós prestamos quando damos entrada no processo são analisadas e a certidão de casamento já está alinhavada, está pronta. Portanto, celebração aconteceu, questão de 5, 10 minutos depois, a certidão de casamento pode ser retirada com o selo branco, a assinatura do conservador e tudo pronto para seguir a vida. Agora imaginem que eu chego à conservatória e no momento da celebração as pessoas resolvem alterar os seus apelidos. Isto implica em que todos aqueles documentos já produzidos e que estão inseridos no sistema informático lá da conservatória, do Instituto de Registros, vai ter que ser alterado. Portanto, é um retrabalho por parte daquelas pessoas que estão lá e que dedicam o seu tempo para fazer com que estes processos aconteçam. Imaginemos a seguinte situação. A pessoa veio, entrou com o pedido, não vai trocar apelido, resolve trocar na última hora. Os dois nubentes estão em Portugal e, por estarem em Portugal, fazemos a marcação do quê? Do artigo 15, do famoso artigo 15, que permite que aquele que está sendo trazido para Portugal, o cônjuge estrangeiro, possa obter, através do artigo 15, que é marcado lá no CEF, que é difícil de marcar, são horas, às vezes dias de tentativas de ligação, quando abrem vagas, porque não é todo dia que tem vaga aberta. O que acontece? Eu não consigo finalizar esta parte, e que é uma parte muito importante do processo, ou seja, afinal de contas, é o momento em que a pessoa passa a ter um título de residência em Portugal. Portanto, já extrapolou a esfera do casamento. Isto é o passo seguinte do casamento, onde ela se dirige ao CEF e faz o quê? Aquilo que alguns chamam de reagrupamento familiar. Não é reagrupamento familiar. Está errado quem pensa desta forma. Isto é um outro artigo da legislação. E agrupamento familiar está lá na Lei 23 de 2007. Está aqui, nós estamos falando de outra legislação que permite que o cônjuge estrangeiro venha a residir legalmente em território português através do quê? Do artigo 15. Pois bem, agora pensem na seguinte situação. No último momento, nos 45 minutos do segundo tempo da partida, resolveram trocar o nome. Sai a certidão de casamento com o nome alterado, com o apelido alterado entre as partes. Qual é o documento que eu tenho que apresentar no momento do artigo 15 para que esta pessoa consiga o seu título de residência português? O passaporte. E aí surge o problema. O passaporte desta pessoa, evidentemente, está com o nome de solteiro. Portanto, ainda não traz a alteração que acaba de ocorrer através do casamento. Desta forma, todo o projeto e todo o processo do artigo 15 resta prejudicado. Se eu der entrada neste pedido, para já fazer a marcação, para já deixar tudo alinhavado, tudo certo, neste momento desmorona todo o processo. Por quê? Porque as pessoas resolveram trocar de apelido no último instante ou o processo foi mal instruído desde o princípio. Quando alguém esqueceu de perguntar às partes, elas queriam mudar de nome e elas queriam mudar de nome. Isto nunca foi informado. Ou alguém esqueceu de perguntar, evidentemente. Então nós temos aí várias situações. Portanto, é muito importante conversar com os nubentes antes de iniciar todo o processo do casamento, de ter algo em mãos que comprove que isto foi consultado, que foi resolvido, que é assim que nós queremos, porque depois se mudar,
não é mais culpa de quem organizou, e sim foi uma falha no momento inicial do processo, e uma falha não por culpa de quem está organizando, mas sim por culpa de quem prestou as informações. Então percebam, isto tudo é uma coisa muito simples, mas que tem consequências muito sérias. Por quê? Então, no caso de que resolveram mudar nos 45 do segundo tempo, alterou o apelido, o passaporte está com o nome de solteiro, este passaporte não é hábil para se fazer o artigo 15, porque ele deve trazer a informação correta do nome e apelido da pessoa que está sendo trazida para Portugal como um familiar agora de um europeu. Isto implica em que a pessoa ou vá ao consulado português, brasileiro aqui em Portugal, faça a verbação do seu casamento. Depois de feito, também faça a alteração, evidentemente, já no mesmo ato, da alteração do nome e do apelido, lá no Brasil conhecido como sobrenome, e depois disto feito, transcrito, resolvido, entre com o pedido de novo passaporte. Somente nesse momento é que esta pessoa estará apta a fazer o pedido de residente e familiar europeu pelo artigo 15 aqui em Portugal. É uma coisa muito simples, mas é uma coisa muito, muito, muito importante. Nós estamos mexendo com dados das pessoas, nós estamos mexendo com informações que vão regular toda a vida futura das mesmas. Portanto, ou pede no início, e as pessoas devem estar atentas, devem pensar, quero ou não quero mudar, porque isso trará consequências. E uma delas é interromper o processo de legalização em Portugal. Por quê? Porque lá atrás, ou esqueceram, ou não foram consultados a respeito deste detalhe. É um detalhe muito simples, não custa nada para ninguém. É só uma informação, mas isso tem que ser resolvido. Tá bem, pessoal? Essa era a dica de hoje, essa era a deixa de hoje para quem trabalha com casamento em Portugal, para quem está interessado em casamento em Portugal. E um detalhe, nós temos visto várias pessoas que buscam organizar por conta própria o seu processo de casamento em Portugal. Nada contra, cada um pode fazer, isto é simples, para quem conhece, para quem sabe o que deve ser feito. Mas, no final, eu estou dizendo mais uma vez, não é um processo comum de manifestação de interesse. Existe um artigo específico na lei que permite o reagrupamento do estrangeiro através do fato de ele ser um familiar europeu. Portanto, temos aqui duas situações. Cuidado com o nome, cuidado com o processo. E tudo isso volta para o início, volta para a orientação inicial. Às vezes ela é dada, às vezes ela é feita de maneira correta, mas as pessoas mudam de ideia no curso do processo e não nos avisam. E aí, lamento, o seu processo de artigo 15, de título de residência por familiar de europeu, sofre um prejuízo. Encerramos a semana, encerramos o assunto. Desejo a todos um excelente final de semana, que seja próspero, que seja bom, que seja em família. E aguardamos vocês todos aqui, lá na segunda-feira, na terça-feira, que teremos novo vídeo no canal. Um grande abraço a todos e até a próxima, que seja breve, se assim Deus nos permitir. Até lá.